Oi para você que está assistindo esse vídeo. Você já ouviu por aí alguém dizer que o anarquismo não tem método, ou que o anarquismo não tem metodologia para compreender e transformar a realidade, ou que o anarquismo ele é idealista, ele é anticientífico? Bom, esse vídeo aqui ele é pensado para responder esse determinado tipo de espantalho, que é geralmente propagado por determinados marxistas da internet, né? Para quem não sabe, eu sou o Júpiter, sou dono desse canal, recém-criado. E esse canal eu criei basicamente porque eu tenho uma conta no TikTok, onde eu publico alguns vídeos sobre anarquismo, e lá eu posto alguns memes, eu respondo algumas perguntas da galera, então eu tenho essa série que eu leio alguns fragmentos de textos anarquistas lá, né? Que eu, inclusive já coloquei aqui no canal também alguns vídeos, se você for na playlist. Chama-se Leituras Anarquistas, mas enfim. Eu criei esse canal porque eu precisava postar alguns vídeos um pouco mais longos. Só que no TikTok eu não consigo fazer isso, porque a dinâmica do TikTok para vídeos longos é um pouquinho mais chata e complicada. Então aqui no YouTube eu consegui ver uma forma de fazer isso, né? E nesse vídeo de hoje aqui, ele é justamente pensado para mostrar para as pessoas que o anarquismo tem sim uma metodologia, ele tem método de análise, de compreensão e transformação da realidade. E para que você possa se aprofundar um pouquinho mais, eu vou deixar o PDF, do qual eu vou ler aqui nesse vídeo, aqui embaixo na descrição para que você possa baixar e também ler, né, se aprofundando um pouco mais. E claro, lembrando, esse vídeo não tem intenção de criar tretas desnecessárias entre anarquistas e marxistas. Na verdade, eu só tenho a intenção de responder determinados espantalhos que alguns marxistas fazem acerca do anarquismo, não tem metodologia e tudo mais, tá? Só que o que é irônico, porque, já dando um spoiler aqui, que o cara que, digamos, tem essa metodologia, que é o Mikhail Bakunin, um dos autores do anarquismo, ele foi simplesmente o cara que traduziu nada menos, nada mais do que o Capital do alemão para o russo, né? Então você dizer que o cara não compreende algum tipo de metodologia para analisar a realidade é, no mínimo desconhecimento, ok? Outra coisa também que eu gostaria de enfatizar é que eu gostaria de pedir desculpas, na verdade, porque o áudio, né, que a qualidade do áudio que eu tô fazendo isso aqui é uma porcaria. Eu sei disso, tá? Quando eu tiver a oportunidade eu vou comprar um microfonezinho melhor para poder fazer esses vídeos aqui, tá? Mas sem mais enrolação, eu vou ler aqui o PDF para que a gente possa entender qual é o tipo de metodologia que tem por trás do anarquismo. É isso. Bom, é isso aqui. Esse é o PDF. Isso aqui tem uma citaçãozinha do Bakunin, né? De um texto dele, que a gente vai ver um pouquinho aqui mais para baixo. Mas aqui no início ele conta um pouco a biografia do Bakunin, digamos assim, né? De forma bem grosseira. Essa parte que eu não vou ler, eu acho que não é tão importante assim, né? Eu já vou começar lendo essa parte aqui, certo? Pra gente ter um contexto histórico aqui do Bakunin tendo acesso às filosofias do tempo dele, ok? Vamos lá. As revoluções. Bakunin no contexto histórico, no contexto do século XIX. Podemos afirmar que Bakunin tem seus primeiros contatos com as filosofias e com as teorias contestatórias do seu tempo em 1834, quando em Moscou participou de importantes círculos de discussões filosóficas. Nesses períodos, teve acesso a debates sobre autores do romantismo e da filosofia alemã, do socialismo francês, nascente e da questão dos povos eslavos. Os debates eram sobre os escritos dos mais influentes intelectuais de sua época. Identificamos nesse período afiliações teóricas de Bakunin com a filosofia alemã, que tinha em Hegel seu maior expoente, e com o socialismo francês, a partir dos escritos de Saint-Simon. E continuando seus estudos sobre de filosofia na Universidade de Berlim, em 1840 ele aprofunda o conhecimento dele sobre a dialética hegeliana, né? Só que com os hegelianos de esquerda, né? A gente tem que lembrar que existe essa divisão entre os hegelianos de direita e os hegelianos de esquerda. Por exemplo, Marx ele era um hegeliano de esquerda, tá? Contudo, o contato com os hegelianos de esquerda foi fundamental, porque Bakunin ele rompe com a mera especulação filosófica e parte para a prática política. A partir dessa reflexão, sua praxis política revolucionária ele começa na militância pan-eslavista, participando de movimentos revolucionários contra as bases monarquistas absolutistas e pela independência do povo eslavo. Durante essa intensa militância, ele reconheceu Proudhon
que era um dos principais expoentes do socialismo francês, e, obviamente, o Karl Marx, que também iniciava na militância política, né? Isso aqui foi antes da treta deles, tá? Inclusive foi até mesmo antes das tretas do Proudhon com Marx, né? Essa parte que eu não vou muito ler, que ele fala um pouquinho do pan-eslavismo. Tudo bem. As influências da Revolução Francesa são tanto no período revolucionário, que é década de 89, 99, quanto na era napoleônica, né? E da reação do Congresso de Viena em 1815. A instabilidade política se estendeu pelas décadas de 1820 e 30. Observamos nesse período a deflagração de conflitos entre forças político-liberais, compostas por setores médios da população, ora por setores do exército e pela burguesia, defensores do liberalismo, e forças político-conservadoras compostas pela aristocracia, hierarquia eclesiástica e alta burguesia, por oficiais do exército, defensores da restauração do antigo regime. Nesse contexto, o proletariado progressivamente se afasta da influência liberal e se aproxima do socialismo. Em 1848, ano conhecido como a Primavera dos Povos por causa das inúmeras e quase simultâneas revoltas contra o despotismo monárquico em toda a Europa, Berlim, Viena, Paris, Veneza, Roma, Praga, Munique, Budapeste e Milão, Bakunin participou do Congresso Eslavo em Praga e da insurreição que sucedera. No mesmo ano, participou da Revolução Proletária em Paris. No ano seguinte, participou de outra insurreição, dessa vez em Dresden, na Alemanha. Por sua intensa atuação revolucionária armada, ele foi caçado sob o rótulo de terrorista e ele foi preso e condenado à morte em 1850. Claro que a sentença dele foi cometida para trabalhos forçados, como ele está mostrando aqui, né? Prisão perpétua e, finalmente, extradição para a Rússia. Ele foi levado para a Sibéria, onde conseguiu fugir em 1861. E, cara, pegando aqui um pouquinho, essa fuga do Bakunin, ela por si só dá um filme, porque ele passou pelo Japão, pelos Estados Unidos, voltou para a Europa em 64 e ele conseguiu encontrar o Proudhon, né? E o Proudhon ele faleceu nesse mesmo ano, em 1864. Aí. Retomando sua militância revolucionária, Bakunin passa a defender a Revolução Universal. Isso é, ele desenvolve a concepção de que hoje nenhuma revolução pode ser bem sucedida em qualquer país se não for ao mesmo tempo uma revolução política e social. Todas as revoluções exclusivamente políticas, seja em defesa da independência nacional ou por mudanças internas, ou até pelo estabelecimento de uma república que não obtive a imediata e real emancipação política e econômica do povo, será uma falsa revolução. Seus objetivos não serão alcançados e sua consequência será reacionária. A revolução deve ser feita mas pelo povo, e não pode nunca ser bem sucedida se não envolver entusiasticamente todas as massas do povo, ou seja, no campo e nas cidades. Se ele coloca no catequismo nacional. Catecismo nacional, na verdade. A própria questão eslava passa a se submeter a uma revolução proletária, né, que antes ele era pan-eslavista. A revolução, porém, não pode ser obra de um único povo por natureza. Essa revolução é internacional, o que significa dizer que os eslavos, que aspiram à sua liberdade, devem, em nome dessa, unir suas aspirações e organização de suas forças nacionais às aspirações e à organização das forças nacionais de outros países. O proletário eslavo deve entrar em massa na Associação Internacional de Trabalhadores. Isso aqui é a falta do Proudhon, tá? Os biógrafos de Bakunin afirmam que nesse período ele abandonou o republicanismo radical e se converteria num militante socialista revolucionário. Todavia, sabe-se posteriormente que Bakunin ele associou a filiação socialista dele ao anarquismo de Proudhon, tá? Lembrando, o Bakunin, ele só, de fato, se tornou anarquista 10 anos antes da morte dele, tá? Cabet, Louis Blanc, Foeristas, Saint-Simonianos, todos tinham a paixão de doutrinar e organizar o futuro, todos foram mais ou menos autoritários, mas eis que Proudhon apareceu, filho de um camponês de fato e de instinto 100 vezes mais revolucionário que todos esses socialistas doutrinários e burgueses. Ele se armou com uma crítica tão profunda e penetrante quanto impiedosa para destruir todos esses sistemas, opondo a liberdade à autoridade, contra esses socialistas de Estado. Proclamou-se ousadamente anarquista.
Bakunin, nesse sentido, dá continuidade e aprofundamento à obra de Proudhon a partir de dois pilares fundamentais, isso aqui é muito importante. O socialismo, lembrando que socialismo, quando a gente está se referindo aqui, tem a ver com igualdade econômica. Seus trabalhadores, seus meios de produção pertencem aos trabalhadores. Não é aquela fase de transição, né, naquele senso marxista-leninista de ditadura do proletariado. Né? Salientar isso aqui muito bem. E, claro, o federalismo. Né? A gente pode fazer um sinônimo de federalismo como autogestão. Né? Uma sociedade de baixo para cima, da periferia para o centro. Né? A concepção socialista de Proudhon ela é pautada pela identificação da propriedade privada capitalista como a origem das desigualdades econômicas. Né? Se você ler o texto lá, o que é a propriedade, você vai ver que ele condena a propriedade privada capitalista, né? Esse monopólio dos meios de produção. E por isso a Revolução Proletária deve abolir a propriedade privada. Salientar uma coisa aqui. Em Proudhon você não tem uma compreensão de processo revolucionário. Tá? Em Bakunin você vai ter sim, uma estratégia revolucionária, ele compreende um processo revolucionário de fato, mas o Proudhon não. Né? Isso daí o Bakunin vai radicalizar essas ideias do Proudhon. Isso você vê na Filosofia da Miséria, tanto é que o Marx ele vai responder esse livro do Proudhon com um texto, né, trocado, dizendo miséria da filosofia. Né? Ao mesmo tempo, a centralização estatal e governamental é identificada com a propriedade privada e com a desigualdade social. E por isso o federalismo é considerado como base da igualdade política, pois se opõe à centralização de poder e garante a efetiva participação política das massas organizadas nos organismos de gestão da sociedade. Foi o que eu falei, né? A autogestão. Se todos participam das decisões que afetam a vida de todos. Essa é a principal fase da biografia de Bakunin, a década de 1860. Sua biografia insere-se, portanto, nas lutas do proletariado europeu daquele período, cujas principais experiências foram a organização da Associação Internacional de Trabalhadores, né, a AIT, a primeira internacional, e o processo revolucionário da Comuna de Paris, em 1871. O Bakunin participou, né, da Comuna de Paris, se eu não me engano, acho que durou uns 2 meses. Depois, infelizmente, estragou, né? Não deu certo, não foi adiante. Podemos afirmar que, através da militância na Aliança, ele viria a desenvolver a sistematização da ideologia e da teoria revolucionária anarquista. Né? Durante essa militância, escreveu suas principais obras: Federalismo, Socialismo e Antiteologismo, Considerações filosóficas sobre o fantasma divino, sobre o mundo real e sobre o homem, o Império Conuto Germânico e a Revolução Social, Estatismo e Anarquia, né? E as cartas ao jornal, isso aqui está em francês, eu não vou conseguir pronunciar, infelizmente, tá? A análise das duas primeiras obras citadas, percebidas no contexto político-social, que foram escritas, nos permite aprender o significado do bakuninismo enquanto uma filosofia política, tá? Essa aqui é a construção da política, da filosofia dele. Considerando a percepção bakuninista de que as esferas da sociedade, econômica, política, ideológica e cultural, estão interligadas num sistema dialético de influência mútua, guarda isso aqui que é importante, tá? Não poderíamos deixar de destacar as transformações ideológicas e científicas que marcaram o século XIX. O liberalismo, o individualismo burguês, a filosofia hegeliana, o socialismo, o positivismo e o evolucionismo contribuíram decisivamente para a ruptura das bases ideológicas do antigo regime. Portanto, num sistema dialético, alimentaram e foram alimentadas pelas rupturas políticas e econômicas do século XIX. A inserção de Bakunin nesse contexto de efervescência intelectual, de construções filosóficas, avanços da ciência e, acima de tudo, as rupturas ideológicas, pode ser identificada no seu texto Federalismo, Socialismo e Antiteologismo. Nela encontramos 3 pilares fundamentais da filosofia de Bakunin: a igualdade política, que é o federalismo, certo? Pode acontecer alguma coisa aqui. Federalismo. A igualdade econômica, socialismo, e a teoria materialista, com o antiteologismo, tá? Identificando esses aspectos, está um pouquinho errado aqui, mas dá para ler, como os argumentos que se seguem pretendem provar, podemos afirmar que a teoria bakuninista possui 3 filiações intelectuais e científicas: a filosofia alemã, de Hegel, né, a dialética,
o socialismo francês proudhoniano, de Proudhon, e o positivismo científico. No momento em que Bakunin escreve, quase toda a Europa vivia ainda sob regimes monárquicos absolutistas. Regimes estes que se fundamentavam e legitimavam na teoria do direito divino dos reis. Né? Então, o rei tem direito de governar porque Deus concedeu esse direito a ele, por exemplo. Ele está, na verdade, rompendo com a teoria ideológica que legitimava o Estado e, portanto, o antiteologismo é um fundamento do antiestatismo. Olha, isso é interessante. Né? O antiestatismo presente no anarquismo ele tem essa influência do antiteologismo, né? Esse olhar mais materialista. Ao desmontar a teoria do direito divino dos reis, toda a concepção idealista, teológica do mundo e da sociedade é destruída. Bakunin vai então recorrer ao positivismo de Comte e ao evolucionismo de Darwin, para negar aquela teoria criacionista. Estendendo sua crítica às demais ideologias idealistas, afirma que as filosofias metafísicas que legitimam o Estado burguês são atualizações do teologismo. Segundo os pressupostos bakuninistas, né, segundo Bakunin, o individualismo de Hobbes, Locke e Rousseau produziu ficções como o estado de natureza, o contrato social e o Leviatã, baseado em características supostamente essenciais ou inatas do homem, como bondade e maldade. Né? E, segundo eles, são tão falsas quanto o direito divino. A teoria hegeliana da evolução do espírito humano é igualmente metafísica para Bakunin, pois transfere a dinâmica do mundo social do homem, né, para as forças supramateriais. Na verdade, segundo a tese materialista, o Estado é o resultado das relações político-sociais concretas, historicamente construídas. Utilizando-se da ciência política de Maquiavel, Bakunin afirma que o Estado é o crime, é a conquista pela guerra e não a divina providência ou o livre acordo entre indivíduos. Menos ainda uma evolução do espírito humano, como diria Hegel. Né? Se é verdade que Bakunin respalda sua teoria em Comte e em Darwin, também é verdade que seu materialismo apresenta novos elementos, pois considera que a matéria é constituída da unidade dialética entre o mundo natural e social. Olha que interessante. Tudo o que existe, os seres que constituem o conjunto indefinido do universo, todas as coisas existentes no mundo, qualquer que seja sua natureza, sob o aspecto da qualidade como da quantidade, exercem, sem o querer e sem mesmo poder pensar nisso, umas sobre as outras, e cada uma sobre todas. Seja imediatamente, seja por transição, uma ação e uma reação perpétuas que, combinando-se num único movimento, constituem o que chamamos de solidariedade, vida e causalidade universais. Isso aqui mais para frente vai estar um pouquinho mais claro no texto, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor. De acordo com a perspectiva bakuninista, a variação dada pela possibilidade permanente de combinações novas e diferentes entre seres já existentes possibilita exatamente a formação de novos seres reais. Sendo assim, a determinação é seguida pela indeterminação relativa, pela possibilidade de combinação de fatos, de ações e reações, engendrando novos produtos. A determinação é a base da realidade material, mas ela se aplica a elementos bem específicos. O que é determinado são as condições de surgimento e reprodução do mundo social, que são sempre as mesmas. Os seres vivos sempre terão necessidade de se nutrir de alguma fonte de energia e uma vez que estão em vida, estão destinados a seguir seu ciclo de criação e destruição. Os desenvolvimentos não são determinados. O desenvolvimento histórico real, porém, tanto no mundo natural quanto social, é indeterminado, aberto a novas combinações, resultando de multicausalidades. Assim, não existem pré-determinações, causas unilaterais, características inatas, que determinem a sociedade ou o homem, pois o determinante do ser é a ação. O que constrói os sistemas são as relações concretas. Em suma, a vida social é o resultado de múltiplas interações. Nas palavras de Bakunin, as diferenças das raças, dos povos e mesmo das classes, das famílias, são determinadas por causas geográficas, etnográficas, fisiológicas, econômicas, assim como por causas históricas, religiosas, filosóficas, jurídicas, políticas e sociais. Todas essas causas, combinando-se de uma maneira diferente para cada raça,
nação e frequentemente para cada província e comuna, para cada classe e família, dão a cada uma fisionomia à parte, isso é, um tipo fisiológico diferente, uma soma de predisposições e de capacidades particulares, independentemente da vontade dos indivíduos que as compõem, que são completamente seus produtos. Fica explícito que, ao contrário do materialismo marxista, tem a base, deixa eu fechar aqui, que tem como base a determinação em última instância da infraestrutura, porque no materialismo histórico dialético, a infraestrutura é o que determina a superestrutura jurídico-político-ideológica. Já o materialismo bakuninista, né, que é o materialismo sociológico, pressupõe múltiplas determinações, múltiplas causalidades que se combinam numa interação dialética de ações e reações ininterruptas. Portanto, enquanto para o marxismo, o modo de produção da vida material determina o processo geral da vida social, política e espiritual, o bakuninismo considera que a ação e reação incessantemente do todo sobre cada ponto e de cada ponto sobre o todo constituem a vida. Trata-se de uma percepção de totalidade. Aqui, ó, de totalidade. Outro exemplo permite elucidar a diferença entre o materialismo sociológico bakuninista e o materialismo histórico de Marx. A noção de classe social. Ó, deixa eu... Se não ficou claro esse texto aqui, o que ele está dizendo é o seguinte. No materialismo histórico dialético, a infraestrutura é o que vai determinar a superestrutura. Jurídico, político, ideológica, né? Social, inclusive. Eu posso trazer um exemplo, tá? É bem rústico e bem grosseiro, mas para você conseguir entender. Imagine uma rodovia de mão única, né? De via única. Esses carros que estão passando de via única, vamos supor, o carro de trás é o que determina o carro da frente continuar andando. Vamos colocar assim. O que está na frente não é o que determina o que está atrás. Já no materialismo bakuninista, é uma espécie de mão de via, uma mão dupla. Tanto o que está indo determina o que está voltando, quanto o que está voltando determina o que está indo. Então veja, a infraestrutura determina a superestrutura, assim como a superestrutura determina a infraestrutura. Resumidamente, tá? Porque como ele falou aqui, ele pressupõe múltiplas determinações, múltiplas causalidades que se combinam numa interação dialética de ações e reações ininterruptas. Entendeu? Outro exemplo permite elucidar a diferença entre o materialismo sociológico e o marxista, né? Que é justamente por a gente ter essa diferença de materialismo que o conceito de classe social vai ser um pouquinho diferente. A noção de classe social, no marxismo, ele vai identificar aqui as seguintes classes sociais do modo de produção capitalista: os proprietários de simples forças de trabalho, os de capital, os de terra, cujas respectivas fontes de receita são o salário, o lucro, a renda fundiária. Portanto, a identificação e a definição das classes é econômica. Em Bakunin, a identificação e definição das classes sociais não se limita à economia, pois a classe burguesa constitui um corpo político e social, economicamente separado da classe operária, né, das massas populares. Fica nítido na perspectiva bakuninista a presença da visão de totalidade na diferenciação das classes e a multideterminação das mesmas, no caso específico de três aspectos determinantes: político, social e econômico. Né, são esses três pilares aqui. Confrontando sua teoria social com seu projeto político, entende-se melhor a defesa incondicional da igualdade política e econômica nos textos políticos de Bakunin. A impossibilidade da liberdade política sem igualdade política, impossibilidade dessa sem igualdade econômica e social. Talvez você você possa ter visto alguém parafraseando o Bakunin com a seguinte declaração: liberdade sem socialismo é privilégio, e socialismo sem liberdade é escravidão. Se eu não me engano, é alguma coisa assim. Talvez essa frase tenha vindo daqui, né? É fácil a conclusão de que a teoria científica bakuninista, a visão da totalidade e a percepção da multideterminação encontra-se indissociável do projeto político da revolução social
capaz de destruir o Estado e o capital, e de construir uma sociedade socialista, isso é, uma sociedade que garanta a igualdade política e econômica. Resumidamente, aqui ele vai fazer um resumo, tá? O materialismo sociológico possui as seguintes características. Primeiro, se opõe às formas de idealismo, todas as formas de idealismo e teologismo. Segundo, tem por base o naturalismo como refutação do criacionismo. Entende a ação, a prática concreta, como determinante do ser. Quarto, pressupõe a multicausalidade dos fenômenos. Quinto, compreende a diversidade da vida como resultado de um processo dialético ininterrupto de ação e reação. Feitas essas considerações, resta caracterizar o materialismo sociológico de Bakunin enquanto um método de análise científica. O método científico, materialismo sociológico. Diante da incompetência da religião e da metafísica em compreender a complexidade desse movimento de multicausalidade que determina a vida social, Bakunin propõe uma construção de uma ciência racional para investigar e descobrir as leis que regem o desenvolvimento da sociedade, uma sociologia. Na verdade, como pretendemos demonstrar, Bakunin desenvolveu um método de investigação científica que estamos denominando de materialismo sociológico. Mas, enfim, cabe ressaltar que seu projeto científico está diretamente relacionado com a sua prática política, pois, ao definir a ciência racional, afirma: a filosofia racional ou ciência universal não procede aristocraticamente nem autoritariamente, como a falecida metafísica. A filosofia racional é uma ciência democrática, organiza-se de baixo para cima livremente e tem por fundamento único a experiência. Isso ele coloca em federalismo, socialismo e antiteologismo. Lembrando que o Bakunin ele tem uma crítica bem ferrenha contra o cientificismo. Só que, abri uma parêntese aqui também, essa crítica do Bakunin ao cientificismo não é uma crítica de cunho epistemológico, é uma crítica de cunho político mesmo, tá? Aqui. Portanto, Bakunin defende a ciência, mas condena o cientificismo positivista, pois esse transforma a ciência num instrumento autoritário. O bakuninismo não considera a ciência como portadora de dogmas absolutos, pois isso seria reeditar o teologismo. Bakunin enxerga com muita propriedade os limites da ciência. Isso você encontra no Deus e o Estado, né? Um dos fragmentos dele. Mas aqui que eu gostaria de voltar, ó, ele não considera a ciência como portadora de dogmas absolutos, porque você estaria tratando a ciência como uma espécie de religião. Porque a religião tem dogmas absolutos. São inquestionáveis, né? E você tratar a ciência dessa forma seria uma forma de você religiosizar a ciência, né? Como se fosse um teologismo da ciência. Olha o que ele fala no Deus e o Estado. A ideia é sempre uma abstração, e por isso mesmo, de alguma forma, uma negação da vida real. A ciência só pode compreender e dominar os fatos reais em seu sentido geral, em suas relações, em suas leis. Numa palavra, o que é permanente em suas informações contínuas, mas jamais seu lado material individual, por assim dizer, palpitante de realidade e de vida, e por isso mesmo fugitivo e inapreensível. A ciência compreende o pensamento da realidade, mas não a realidade em si mesma, o pensamento da vida e não a vida, né? Isso aqui se encontra no Deus do Estado. Tanto é que ele vai dizer que a ciência é a bússola da vida, mas não é a vida. E não se trata apenas de uma crítica puramente acadêmica, pois Bakunin condena a perspectiva política do positivismo que transforma a ciência em ideologia, ou seja, os positivistas que entendem que a ciência tem um fim em si mesmo, como se fosse uma divindade. Portanto, Bakunin estabelece uma separação rígida entre a teoria anarquista e o positivismo. Aquela frase que está lá no começo do PDF, né? Nós, revolucionários anarquistas, defensores da instrução geral do povo e de sua emancipação e do mais amplo desenvolvimento da vida social, e por isso mesmo inimigos do Estado e de toda gestão estatista, afirmamos, ao contrário dos metafísicos positivistas, eruditos ou não, prostrados aos pés a Deus da ciência, que a vida natural e social sempre precede o pensamento, que é apenas uma função, mas nunca o resultado. Isso aqui ele coloca em Estatismo e Anarquia, tá? Caso você queira ir atrás.
É munido dessa crítica ao cientificismo que Bakunin, nas páginas de sua obra, Considerações Filosóficas sobre o Fantasma Divino, sobre o mundo real e sobre o homem, explica o método de sua sociologia. O método bakuninista tem por base o materialismo sociológico e a dialética. Tal qual expostos anteriormente, isso é, a concepção de que a ação determina o ser. Da mesma forma que a vida é um processo de ação e reação permanente de todo sobre cada parte e de cada parte sobre o todo, possuindo multicausalidades, né? Aquela coisa. Por exemplo, se você pegar o materialismo histórico dialético, é como se ele estivesse dizendo que o todo ele tem uma influência sobre... Peraí, deixa eu ver. Isso, sobre cada parte. Mas a cada parte não tem influência sobre o todo. Ou vice-versa, digamos assim. Já aqui em Bakunin, tanto o todo tem influência sobre cada parte, quanto a cada parte tem influência sobre o todo. Né? Por isso que ele fala sobre multicausalidades. É uma relação ininterrupta, dialética. Portanto, é sobre esse processo dinâmico e complexo que a investigação científica deve se debruçar, objetivando descobrir, coordenar... Acho que, se não me engano, ele queria colocar coordenar aqui, mas é um erro de digitação, tudo bem. E compreender as propriedades dos modos de ação. Isso aqui ele deve ter pego, né, de uma tradução em espanhol. Né? Os elementos principais que compõem o método bakuninista podem ser resumidos em 5 características. Primeira, experimental, que procede pela observação e verificação direta. Multifocal, procura a pluralidade de perspectivas acerca de um determinado tema. Terceiro, comparativo, que ele contrapõe pela análise e síntese os diferentes focos de análise, ou seja, tem uma relação dialética aqui. Quarto, crítico, ele nega as teses ou hipóteses pelo contraste dessas com novas experiências. Quinto, compreensível, ele estabelece as relações direta e indireta sobre entre efeitos e causas que compõem os modos de ação, transformação e produção. As regras pelas quais um fenômeno acontece e repete. Bakunin entende que o processo de investigação científica é baseado na noção de experiência coletiva. Bom, infelizmente eu não manjo de espanhol, então caso você manje, ele tá falando aqui, né? Se não me engano, ele até continua aqui embaixo. Ele só é um texto que termina até aqui. Mas enfim, infelizmente eu não manjo espanhol, mas se você manja, só dá uma paradinha que você vai dar uma lida aqui, tá? Diante da pluralidade de combinações do movimento contínuo das ações e reações e da multicausalidade dos fenômenos sociais, somente o acúmulo histórico e coletivo da investigação científica é capaz de traçar as respostas de nossas inquietações. Sendo assim, o método bakuninista é pautado no pressuposto de que a realidade é uma totalidade material, compreendida aqui como conjunto das ações e reações de todos os fatores reais, físicos, químicos, biológicos e sociais. O que faz com que a sociedade seja o centro do processo de ação e reação incessante sobre a natureza, sobre os indivíduos que a compõem e sobre si mesmo. Dito de outra maneira, a sociedade é o motor da transformação do mundo material, o pressuposto de toda análise e a experiência concreta, sendo que a ação, a consciência, as ideias são simultaneamente produto e produtoras de novas experiências. Esse método é composto também por seus princípios ou elementos internos que, assumidos ou reconhecidos como base, podem e devem ser empregados para análise da realidade social histórica, para a confrontação da massa de experiências e acontecimentos passados e presentes que constituem a própria sociedade. Desse modo, a sociedade e os homens são resultado da interação da totalidade dos fatores sociais e históricos, em diferentes combinações, numa perpétua série de ações e reações. Por isso, pode-se afirmar que... Isso aqui é o Bakunin falando, né? O homem não criou a sociedade, nasceu nela. Não nasceu livre, mas acorrentado, produto de um meio social particular criado por uma longa série de influências passadas, por desenvolvimentos e fatos históricos. Está marcado pela região, o clima, o tipo étnico, a classe a que pertence, as condições econômicas e políticas da vida social. E, finalmente, pelo local, cidade ou aldeia, pela casa, pela família e vizinhança em que nasceu. A discussão aqui realizada nos permite concluir que o bakuninismo constitui uma teoria revolucionária que compreende uma prática política, uma filosofia política e um método de investigação científica, né, científica da realidade. Portanto,
sendo a teoria dialeticamente ligada à ideologia / praxis revolucionária. Uma das tarefas fundamentais dos revolucionários, ao assumir o bakunismo como teoria, é sua instrumentalização na interpretação e transformação revolucionária da sociedade. Então, assim, claro, acabou aqui o PDF, né? A leitura, mas assim, fazendo um resuminho. Pelo contexto histórico que a gente viu, ele falando sobre Bakunin, as influências que ele teve e tudo mais, então ele conheceu Hegel, ele estudou a filosofia hegeliana, ele estudou o Proudhon, também teve acesso, né, às obras, aos trabalhos de Marx. Por esse texto a gente pode chegar a uma compreensão de que, sim, a gente tem um tipo de método de análise, e se a gente tem uma teoria revolucionária, como ele colocou aqui, uma teoria revolucionária não é só um método de análise da realidade, mas também um método de transformação dessa realidade, né? Então, recapitulando, para quem ficou um pouquinho boiando. O materialismo bakuninista, ele rejeita, como ele colocou lá, o teologismo, a metafísica. Ele rejeita também o positivismo, esse positivismo cientificista. E principalmente ele tem essa compreensão, o que vai acarretar nessa diferenciação de classe social entre marxistas e anarquistas, porque enquanto no método materialista sociológico do Bakunin, você tem essa relação dialética que tem essa multicausalidade, né? Já no marxismo, como ele colocou ali em cima, como a gente pode ver ali, a infraestrutura é o que vai determinar a superestrutura. Se a gente fosse traduzir isso para uma linguagem bakuninista, tanto a infraestrutura tem, né, ela determina, ela tem relação com a superestrutura, quanto a superestrutura também determina a infraestrutura. Né? É uma relação dialética. Então, assim, lembrando, né, chegando no final do vídeo, você pode até discordar desse método, você falar, não, para mim eu não acho que é um método adequado para você compreender a realidade. Tudo bem, só que você dizer que não concorda com o método, de dizer que o anarquismo não tem método, é um salto lógico muito grande. Tá? Então, esse vídeo aqui, ele é feito para mostrar para quem se interessar, que o anarquismo ele tem sim uma metodologia de análise e de transformação da realidade, e que a gente não está, digamos assim, flutuando, né, boiando ao léu, como se a gente não tivesse uma forma de compreender a realidade. Né? Bom, dado isso, o vídeo chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer a você que assistiu até o final, né? E eu queria também pedir que você colocasse aqui nos comentários dicas, sugestões ou até mesmo críticas para poder eu me embasar melhor, né, eu ter uma orientação para saber no que é que eu preciso melhorar, no que é que eu não preciso, porque como eu estou começando, preciso desse feedback aí, né? Enfim, o vídeo terminou. Se você gostou também, já dá o like, porque isso ajuda bastante, né? E é isso. Até o próximo vídeo.